Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós, um excelente início de sábado. Que o nosso coração hoje possa ser abençoado por Deus, nosso Pai. Que Jesus também esteja abençoando o nosso lar, a nossa família, o nosso dia e que possamos iniciar mais uma manhã com o nosso coração agradecido, com o nosso coração em paz e que possamos, meus irmãos, hoje estarmos aqui com o nosso coração aberto para acolher uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Neste nosso momento, que nós nos reunimos em um só pensamento, em um só coração e abrimos as portas da nossa alma para o Evangelho segundo o Espiritismo. Então sejam todos muito bem-vindos e que possamos estar aqui nesses minutinhos com o nosso coração em Jesus. Bom, meus irmãos, hoje a passagem que está inspirando a nossa reflexão deste sábado é uma passagem do Evangelho que ela é titulada como Os Bons Espíritas. Uma passagem que vem aí trazer para nós esclarecimentos sobre o ser espírita, deixando muito claro para todos nós que ser espírita não é sinônimo de ser uma alma perfeita, mas que ser espírita é sinônimo e deve ser para todos nós de uma alma que busca, que se esforça, se melhorar cada dia mais, estar ali no caminho do aperfeiçoamento interior, da busca pelo desenvolvimento moral com Jesus, da busca por estar a cada dia se desenvolvendo no caminho do amor, da caridade e do bem. Então, ser espírita, um bom espírita, meus irmãos, olha só, é sabermos das nossas imperfeições, é sabermos ainda das nossas limitações morais, das nossas limitações internas e termos boa disposição para dar um passinho por vez nesse caminho de nos melhorar, de nos aperfeiçoar interiormente. Mas, meus irmãos, agregando aqui para a nossa passagem do Evangelho de hoje, nós temos também uma definição de espírita, do ser espírita. E essa definição, quem coloca ela para nós é o nosso amado Chico Xavier. Lembremos que Chico, ele é exemplo de uma alma no caminho do bem, de um coração voltado a Jesus. Chico, ele é e foi exemplo para todos nós de espírita, de um espírita que realmente viveu a moral da doutrina espírita, com o teu coração sempre voltado a Jesus. Então Chico, ele tinha muita autoridade moral, sim, para falar para todos nós sobre o ser espírita. E vejamos, meus irmãos, que Chico, ele vai trazer aqui algumas denominações, algumas pontuações sobre o ser espírita. E quem irá nos relembrar isso, essas denominações de Chico, será a nossa querida irmã Sueli Caldas, uma irmã que também um caminho muito bonito dentro da doutrina de um trabalho servido com muito amor, com muita caridade. E Sueli, em sua obra Testemunhos de Chico Xavier, esta obra aqui, meus irmãos, ela irá trazer para todos nós aqui as denominações do ser espírita que Chico pontua. Então vamos passar aqui por todas elas para juntos refletirmos. Olha só, Chico coloca que o ser espírita são aqueles que compreenderam os ensinos de Jesus. A primeira coisa que Chico coloca: ser espírita é aqueles que compreenderam os ensinos de Jesus. Muitas vezes, meus irmãos, nós achamos que para ser um bom espírita,
É sinônimo de ter que desenvolver mediunidade, de ter que ser médium, de ter que dominar todos os assuntos relacionados aos fenômenos mediúnicos, não é mesmo? Muitas vezes achamos que para ser um bom espírita tem que desenvolver a mediunidade. E olha o que Chico coloca aqui pra gente. Primeira coisa, não tem nenhuma ligação com mediunidade, o ser espírita. Mas Chico coloca, ó, ser espírita é aqueles que compreenderam os ensinos de Jesus. Primeiro passo para ser espírita. E lembremos que compreender é apreender esses ensinamentos de Jesus em nosso coração. Não apenas ler, não apenas estudar, não apenas falar, mas buscar viver. Olha, meus irmãos, que interessante, Chico continua. Os que servem a Jesus com abnegação. A segunda aqui, denominação que Chico coloca de ser espírita. Os que servem a Jesus com abnegação. E abnegação, meus irmãos, nós podemos compreender aí essa palavra como uma característica em que a superação das tendências egoístas da nossa personalidade, ela é conquistada em benefício de outrem. Ou seja, nós conseguimos superar o egoísmo que ainda habita em nós, amparando, auxiliando e servindo o próximo. Ou seja, a abnegação está muito ligado à caridade. A fazer algo a alguém, a auxiliar, a amparar, moralmente falando, ou também amparar no âmbito material, sem esperar nada em troca, superando e vencendo o egoísmo que há dentro de nós. E Chico coloca aqui essa característica como a segunda do espírita, que todos devemos buscar ser os que servem a Jesus com abnegação, sem aguardar nada em troca, sem aguardar aplausos, sem aguardar méritos, sem aguardar reconhecimento ou agradecimento. Olha só, meus irmãos. Chico também coloca que os seres espíritas são os que buscam a Jesus com fé e esperança. E ele acrescenta, os que trabalham por amor em seu nome. Novamente, Chico aqui ele coloca em todos os pontos falando de Jesus até o momento. O ser espírita ligado intimamente com o servir a Jesus, com abrir o coração ao Cristo. E ele pontua, são os que trabalham por amor em nome de Jesus. E nós sabemos que por trabalho, como o livro dos Espíritos nos esclarece, meus irmãos, é toda atividade útil. Toda atividade que vai gerar algo útil. Então, nós podemos trabalhar, servir a Jesus dentro do nosso lar, com a nossa família, amparando, auxiliando dentro do seio familiar. Não é apenas o trabalho material, mas também se nós realizamos um trabalho interior na nossa alma, de aperfeiçoamento em nome de Jesus, de acolher mais amor, mais virtudes, isso também é um trabalho útil, um serviço que nós fazemos. Então, Chico Xavier coloca aqui, ser espírita, os que trabalham por amor em nome de Jesus. E aqui, meus irmãos, eu vou até acrescento aos trabalhadores de uma casa espírita também. Quando servimos dentro de uma casa espírita, o nosso objetivo deve ser, meus irmãos, com um coração totalmente humilde, estar ali para servir em nome de Jesus. Não por nós, mas em nome de Jesus. Dessa forma, com muita abnegação. Olha, vamos para o último ponto aqui que Chico coloca sobre o ser espírita. São os que renunciam a si mesmo para que Jesus viva. Por outras palavras, permitir que Jesus esteja sempre vivo
em nosso coração. Que cada palavra, cada atitude nossa seja um reflexo de Jesus em nosso coração. Ser espírita, aqui Chico coloca, os que renunciam a si mesmo para que Jesus viva. É o momento que nós despertamos o nosso olhar para compreender, meus irmãos, que continuar alimentando o mal, continuar no caminho do mal, não nos agrega em nada para o nosso desenvolvimento. Então é o momento de nós renunciarmos a esses desejos baixos, renunciar às nossas vontades tão egoístas, renunciar ao nosso orgulho, ao nosso ego, e dessa forma permitir que Jesus esteja vivo em nós, trabalhando a humildade, a abnegação, a fé, a esperança, a confiança em Deus nosso Pai e a confiança em Jesus. Olha, meus irmãos, esses pontos aqui são os que Sueli Caldas, nossa querida irmã, cita sobre a denominação que Chico coloca do ser espírita, que está muito bem alinhado com a nossa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo de hoje. E eu convido a todos para o olhar delicado aqui, que em todos os tópicos, porque é colocado em tópico também para a gente no livro, em todos os tópicos sobre o ser espírita, Chico coloca sempre a união com Jesus. Todos os pontos aqui que nós lemos juntos sobre o ser espírita, Chico sempre colocava algo com Jesus. Buscar a Jesus, viver com Jesus, compreender os ensinos de Jesus, abrir o coração a Jesus. Com isso, meus irmãos, acho que fica muito claro e esclarecido para todos nós que, se desejamos verdadeiramente abrir o nosso coração à doutrina espírita, o nosso primeiro passo também é abrir o nosso coração para Jesus. Meus amados irmãos, vou convidar para a gente encerrar o nosso evangelho de hoje com essas palavras em nosso coração. Lembrando que essa nossa mensagem ela é inspirada no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 4, meus irmãos. É também uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus em nosso coração, e que assim seja.